Este canal depende da sua gratidão. Sua inscrição, like, comentário e compartilhamento ajudam outras pessoas a receberem esta mensagem. Gratidão por estar aqui. Você é a consciência, não apenas uma pessoa consciente. Você é a própria consciência infinita. Seu corpo e sua mente são instrumentos, assim como um telescópio é um instrumento para um astrônomo. Assim, quem está olhando através dos seus olhos é a sua consciência. Quem ouve os sons é a sua consciência. A consciência é a força vital que dá vida ao seu corpo. O engano fundamental é pensar que o ser humano está experimentando a consciência. Na realidade, é a consciência que está consciente e só ela pode experimentar a consciência. Se você fosse questionado sobre sua consciência, responderia afirmativamente após refletir, mas esse sim é uma confirmação da própria consciência. Não é o corpo ou o cérebro que experimentam a consciência, são eles que são experimentados. Existe apenas uma consciência, e ela é a única que se manifesta através de todas as mentes. Cada mente parece ter seu próprio pacote de consciência, mas essa consciência é uma só. Assim como o espaço é o mesmo em todos os edifícios, a consciência é única e universal. Essa consciência infinita é você e todos os outros. A consciência única age através de todas as formas de vida, e todas as formas físicas são apenas veículos dessa consciência infinita. O ensinamento central é que somos um só. Consciência e percepção são termos usados para descrever a mesma coisa, e ambos se referem a você. Essa consciência comum que você usa para ouvir e compreender estas palavras também é a consciência divina que permeia todas as vidas. Não existe uma consciência isolada no cosmos. Somos um só ser, com bilhões de indivíduos operando como partes de um único ser infinito. A crença de que a consciência é limitada e que cada pessoa tem uma consciência privada é um erro. A consciência não tem fronteiras ou limites. A percepção é canalizada através da sua mente, localizada no seu corpo, mas isso não impede a expansão da consciência. Quando você sente compaixão ou amor por alguém, está mais alinhado com essa consciência única do que imagina. Ao longo da vida, todos tivemos vislumbres dessa consciência, mas muitas vezes o subestimamos. As crianças, por estarem menos sobrecarregadas por conceitos e crenças, estão mais sintonizadas com a consciência e não se veem como indivíduos separados. Elas experimentam uma unidade com o todo. A consciência não pode estar confinada ao corpo porque não tem forma. Ela está em todo lugar. Assim como o espaço está dentro e fora de um vaso, a consciência está em todos os corpos. Tudo está contido na consciência, e os seres iluminados experimentam a vida como se fossem tudo, porque, na verdade, são tudo. A consciência que está por trás dos seus olhos é a mesma que está por trás de todos os grandes seres espirituais. Você está tão próximo deles quanto eles estão de você, não há separação. A consciência que consideramos comum e natural é, na verdade, a consciência universal. Não há um processo para se tornar a consciência que você já é, você simplesmente é. Mesmo que tenha esquecido ou acreditado ser apenas uma pessoa, isso não muda o que você realmente é. A consciência é algo que você nunca perderá. Quando uma pessoa se torna consciente de que é a consciência infinita, a experiência de viver no mundo material se torna extraordinária. A mente passa a ocupar um papel secundário, e a consciência é a principal. Essa pessoa não é mais afetada pela turbulência mental, sentindo-se leve e feliz, vivendo em constante êxtase. Os problemas parecem desaparecer e seus desejos se realizam. Essa plena consciência traz um profundo senso de imortalidade e de unidade com tudo. Cada simples detalhe da vida carrega uma sensação vibrante de existir, tornando cada experiência um milagre. No entanto, é necessário experimentar por si mesmo. Ouvir de outra pessoa funciona como um guia apontando na direção certa, assim como um agente de viagens descreve o Everest. Você só saberá o que é o Everest quando chegar lá e vivenciá-lo. Da mesma forma, você só conhecerá a plenitude da consciência quando experimentar por si mesmo.
Embora seja impossível não ser a consciência aberta, o desafio é manter-se consciente dessa verdade. Não é possível abandonar a consciência. O que acontece é que você se distrai dela ao focar sua atenção nos pensamentos. Você pode redirecionar sua atenção para os pensamentos em sua mente ou para a consciência que você é. É uma questão de ajustar o foco. Sempre que possível, volte sua atenção para a consciência. Em vez de se concentrar nos pensamentos, você estará no caminho para alcançar liberdade e bem-aventurança absolutas. A prática da consciência visa viver como a consciência que você já é, e não se tornar consciência. São 3 passos simples para uma vida de liberdade duradoura, felicidade e êxtase. Passo 1. Pergunte a si mesmo: estou consciente? Passo 2. Perceba a consciência. Passo 3. Continue a ser consciência. No primeiro passo, pergunte se estou consciente. Não tente responder com a mente. Pensamentos não ajudarão a experimentar a consciência. Cada vez que você faz essa pergunta, sua atenção se desvia dos pensamentos e se volta para a consciência. Ao se perguntar estou consciente, a consciência se torna imediatamente presente. Se a mente voltar com pensamentos, simplesmente repita a pergunta. Quanto mais você faz essa pergunta, mais tempo permanecerá na consciência, e os pensamentos se tornarão mais silenciosos. Perceba que a mente, apesar de suas mudanças, tem um pano de fundo imutável. Após se perguntar estou consciente, você pode sentir um alívio, pois qualquer resistência mental e corporal começa a desaparecer. Com o tempo, essa sensação de alívio pode se transformar em uma felicidade pacífica. Pode ser uma sensação de serenidade à medida que a mente se acalma, ou uma onda de alegria ao redor do coração. O alívio acontece quando a consciência está em primeiro plano e a mente recua. O êxtase surge quando a consciência permanece em destaque e a mente é colocada em segundo plano. A consciência não tem forma e não pode ser segurada. Assim como o amor é sentido, mas não tocado, a consciência é experimentada no corpo como alívio e felicidade, mas não pode ser fisicamente apanhada. Inicialmente, pode ser difícil manter-se na consciência devido ao hábito de pensar. No entanto, ao perceber isso, você pode se perguntar novamente: estou consciente? Para convidar a mente a se afastar e a retornar à sua essência. Para romper com o hábito de pensar incessantemente, é necessário ser a consciência infinita que você já é. Usar a mente para acalmar a mente é uma tarefa impossível. Muitas pessoas têm dificuldade em meditar porque tentam usar a mente para acalmar a mente, em vez de permitir que os pensamentos venham e vão sem se envolver com eles. A liberdade vem quando você observa os pensamentos sem ser atraído por eles ou acreditar neles. Passo 2. Perceba a consciência. Após praticar o primeiro passo por algum tempo, você começará a perceber a consciência de forma automática. Você não precisará mais se perguntar estou consciente, porque, ao pensar em consciência, ela estará em primeiro plano e sua mente recuará. Permita que a experiência de estar consciente ocupe o centro das atenções, enquanto pensamentos, imagens e sensações ficam em segundo plano. Simplesmente observe a experiência de estar consciente. É aqui que residem a paz e a felicidade que todos desejam. Passo 3. Continue a ser consciência. No início, você pode sentir que está apenas visitando a consciência, mas à medida que a reconhece como real, todo medo ou sensação de separação se dissolve. Continuar a ser consciência envolve onde você direciona sua atenção. A mente funciona como uma lente de câmera, com zoom automático que foca nossa atenção em detalhes. Para captar uma visão panorâmica, você precisa retirar o zoom e abrir a lente. Da mesma forma, ao ampliar sua atenção para abranger o máximo possível sem focar em nada específico, a consciência se revela. Isso proporciona uma sensação imediata de alívio e relaxamento, pois a mente está sempre focada e exige esforço para manter esse estado. Quando você amplia sua atenção, a mente se dissolve e a consciência se destaca. Quanto menos você acreditar que é você quem faz as coisas, mais você se tornará uma força positiva no mundo. A prática mostra que, ao abandonar a crença de que você é o responsável por resolver as coisas, você se torna mais feliz e a vida se torna mais fluida. Quando você age, é como se o fizesse sem esforço, e a vida se torna milagrosa.
Dedique pelo menos 5 minutos por dia para focar sua atenção na consciência. Faça isso ao acordar, antes de dormir ou em qualquer momento conveniente. Mesmo 5 minutos diários farão uma grande diferença. Essa prática não é para se tornar consciência, pois você já é a consciência infinita. É para deixar de se identificar com a mente e o corpo. Embora possa parecer difícil a princípio, com o tempo isso se torna natural, como estar em casa. Você chegará a um ponto em que saberá com certeza que está no reino da divindade ou, para alguns, na presença de Deus. Estar na presença de Deus é estar além da mente, vendo com os olhos de Deus. Com o tempo, a consciência se tornará mais dominante, a mente se acalmará e sua vida se tornará mais tranquila e feliz. Outros sinais incluem uma vida mais fácil e uma maior estabilidade emocional. Você se tornará mais consciente dos padrões da mente e não permitirá mais que ela controle você. Ao reconhecer que somos a consciência perfeita e não o corpo e a mente limitados, todos os problemas se resolvem. A consciência é ilimitada e transcende qualquer limitação. Você é intocável e contém tudo. O que poderia ameaçá-lo? Você é tudo. Dê o melhor de si e comece a se concentrar na consciência que você já é, dedicando-lhe sua atenção com frequência para viver uma vida plena. Dessa forma, você não será mais enganado pelas aparentes limitações do mundo. Verá essas limitações como um sonho, uma fachada, pois saberá que sua própria existência é ilimitada. Você é a consciência, e não uma pessoa que está consciente de algo. Sem um astrônomo para olhar através de um telescópio, o objeto permanece apenas como um instrumento. Da mesma forma, seu corpo e mente são instrumentos da consciência. Há apenas uma consciência, e é a mesma que opera através de todas as pessoas. Você não está consciente dos pensamentos ou sensações dos outros, pois a consciência é canalizada através da sua mente para se localizar no seu corpo. A consciência ou percepção está em todo o seu corpo e também fora dele. Você pode direcionar sua atenção para os pensamentos na sua mente ou para a consciência que você é. Foque sua atenção na consciência sempre que possível. Para manter-se na consciência, pergunte a si mesmo: estou consciente? Perceba a consciência e continue a ser consciência. Para romper com o hábito de pensar incessantemente, concentre sua atenção na consciência, observando-a várias vezes ao dia. Uma maneira simples de fazer isso é ampliar sua atenção o máximo possível, como se fosse a lente de uma câmera, para que não se foque apenas em um detalhe específico. Para praticar, escolha algo próximo para focalizar e concentre-se apenas nisso. Em seguida, expanda sua atenção para abranger o máximo possível do seu entorno, sem se concentrar em nada em particular. De acordo com várias tradições e mestres espirituais, o nosso mundo, a sua vida e a vida de todos são comparáveis a um sonho. Eles não sugerem que o mundo e tudo nele são como um sonho, mas que são feitos da mesma substância dos sonhos e são igualmente ilusórios. Quando você está permanentemente consciente, sabe com certeza que sua vida e o mundo não são a realidade que você acreditava. A vida é um sonho. Estamos sonhando que somos uma pessoa em um mundo que acreditamos ser real, mas na verdade é tudo uma ilusão. A verdade está além do mundo exterior. Quando você se abre para a possibilidade de que a vida é um sonho, tudo muda drasticamente. A realidade percebida é um sonho, e o comportamento dos personagens ou da situação no sonho também muda. A consciência está em um estado contínuo de sonho, e a mente não acorda dele. Durante a noite, a mente cria um mundo inteiro, incluindo pessoas, lugares e objetos, e faz tudo parecer real. Só ao acordar você percebe que era apenas um sonho. Na experiência do sonho, os personagens não percebem que estão sonhando, e as experiências parecem reais para eles. No sonho, não há consciência de algo além dele. Os personagens do sonho não sabem que existe um outro tipo de despertar. O que parece real no sonho é apenas uma criação da mente. Mesmo que você esteja ciente de que o mundo é um sonho, ainda está sujeito ao caráter físico do sonho e ao seu próprio corpo. Se você pular de um prédio em um sonho, ainda sentiria queda, pois tudo no sonho é feito da mesma matéria ilusória. Da mesma forma, 10 anos podem passar em um minuto no sonho. Quando acorda, percebe que o tempo e o corpo no sonho eram ilusórios. No entanto, enquanto estava no sonho,
tudo parecia real. O estado de vigília também é uma peça convincente criada pela consciência. As leis da física que você conhece se aplicam a este estado de sonho acordado. Durante os sonhos, as leis físicas podem ser diferentes, permitindo voar, por exemplo. No fim, independentemente do que aconteça no sonho terreno, o resultado final é o mesmo. Despertamos e percebemos que foi tudo um sonho. Por isso, mestres espirituais nos incentivam a despertar da ilusão e reconhecer que tudo é um sonho. Quando despertamos para a verdade, percebemos que nunca nos machucamos ou sofremos e que ninguém morreu. Tudo era apenas um sonho. Se você consegue assistir a um filme de guerra e sofrimento e depois considera o filme maravilhoso, pode ver a vida como uma sessão de cinema cósmica. Esteja preparado para todas as experiências possíveis, pois tudo não passa de um sonho. Ver o mundo como um sonho é um excelente exercício para romper com a aparente concretude. A maior cura é despertar daquilo que não somos. Desviar o olhar daquilo. As pessoas nascem, vivem, casam, criam filhos e morrem sem despertar, passando por toda a vida em um estado de sono. Vivem de maneira mecânica, com pensamentos, emoções e ações automáticas, sem jamais compreender o verdadeiro encanto da existência humana. Nossa mente funciona de maneira mecânica, similar a um programa de computador. Assim, se nossa vida é guiada pela mente, ela também será mecânica. Se você constantemente se sente sem dinheiro, isso é resultado da mente repetindo pensamentos de escassez sem parar. Ao acreditar nesses pensamentos, você reforça essa crença e continua sentindo falta de dinheiro. Esses pensamentos limitantes mantêm você preso à escassez, enquanto a consciência é uma fonte de abundância absoluta. Quando você desperta e começa a viver a vida como consciência, sua experiência será muito além do que você imagina. Você descobrirá que o mundo é magnífico, cheio de beleza e harmonia, e verá que tudo está no seu devido lugar. Quando a mente controla sua vida, você não consegue ver o mundo como ele realmente é. A mente egocêntrica julga, critica e encontra falhas, devido à sua perspectiva limitada, e percebe problemas que não são realmente existenciais. Despertar pode ser desconfortável, assim como ser acordado de um sono profundo. O despertar não é algo que pode ser forçado, e muitas vezes não é apropriado tentar despertar alguém que ainda está adormecido. Embora ocasionalmente você possa ser chamado a despertar, é importante que isso aconteça no seu próprio tempo. Cada um de nós tem o propósito de despertar para nossa verdadeira natureza e apreciar o espetáculo da vida. Ao despertar, você estará no mundo, mas não será afetado pelos desafios dele. O processo de despertar pode ser repentino para alguns ou gradual para outros, mas é um caminho que se aprofunda continuamente. Não é algo reservado apenas para santos ou monges, nem para os mais dedicados. É algo acessível a todos, pois já está presente dentro de você. Despertar é o caminho para superar a negatividade e alcançar a felicidade eterna. Você pode transformar sua vida agora. Imagine a vida como uma montanha. Quando você está no sopé, sua visão é limitada e você tem medo do desconhecido. À medida que sobe, sua perspectiva se expande e você começa a ver mais claramente. No topo da montanha, você tem uma visão panorâmica, onde nada está escondido e tudo parece perfeito. A beleza e a perfeição do mundo se revelam a você, e o medo desaparece. Quando outras pessoas puderem ver essa magnificência, também serão livres. A mente, em um nível mais elevado de consciência, torna-se irrelevante, pois você alcança o topo da montanha do seu próprio ser. Lá, você percebe que nada realmente importa, e tudo é perfeição. A mente pode ser uma ferramenta poderosa no mundo material, mas se você se identifica com pensamentos negativos, estará usando seu poder criativo contra si mesmo. A mente não é quem você é apenas um processo mecânico de pensamentos formados por crenças e mantidos na mente subconsciente. A mente subconsciente armazena nossas crenças, memórias, traços de personalidade, processos automáticos e hábitos, funcionando de maneira semelhante a um computador. Ela recebe informações da mente consciente, que é responsável pelo pensamento ativo, e aceita todos os dados fornecidos sem discriminação. A mente subconsciente considera como verdade tudo o que a mente consciente acredita, reciclando pensamentos conforme nossas crenças e mantendo-nos prisioneiros desses pensamentos.
Isso limita profundamente nossa vida até que despertemos para a realidade de que não somos nossos pensamentos ou nossa mente. A questão é simples. Você prefere viver limitado ou ser livre? Essa é a chave para superar a identificação com o corpo e a mente. O primeiro passo para a liberdade é compreender que nossos pensamentos moldam nossa vida. O que se manifesta em sua vida é resultado do que você pensa. Se você se concentra em pensamentos sobre o que não deseja, sua vida refletirá isso. Focar apenas em pensamentos sobre o que deseja atrai essas coisas para sua vida. Ao entender isso, você se torna mais consciente de seus pensamentos e inicia o caminho para o despertar. O poder dos pensamentos para criar a vida desejada é amplamente explorado em materiais como livros e documentários sobre o tema. Se você ainda não percebeu o impacto dos seus pensamentos, recomenda-se buscar recursos que explorem esse poder para começar o processo de despertar. A vida pode ser comparada a um sonho ou a uma ilusão. Assim como durante o sono a mente cria um mundo real em nossos sonhos, o estado de vigília também é uma criação convincente da consciência. A mente, sendo mecânica, torna a vida também mecânica quando a deixamos comandar nossa existência. Despertar significa estar no mundo sem ser do mundo. A metáfora da montanha da consciência ilustra como a perspectiva se amplia conforme você sobe. No topo da montanha, a beleza e a perfeição de tudo são visíveis, e a mente, feita de pensamentos gerados por crenças subconscientes, opera de maneira similar a um computador. O primeiro passo para a liberdade é reconhecer que nossos pensamentos moldam nossa vida. O que se manifesta em nossa vida é um reflexo do que pensamos. Quando se trata de libertar-se da mente, não é necessário que ela esteja em silêncio, mas sim que você não acredite ou dê ouvidos aos pensamentos que ela produz. A mente é uma ferramenta poderosa para criar a vida desejada, mas não são terapeutas ou analistas que determinam isso, apesar de concedermos a eles uma autoridade excessiva. A crença nos próprios pensamentos nos impede de viver na plenitude da nossa verdadeira natureza, a consciência, e limita nossa capacidade de viver uma vida plena e feliz. A humanidade tem sofrido devido à mente e já é hora de colocá-la em seu devido lugar para que não controle nossas vidas. Ao parar de viver através da mente e começar a viver a partir da consciência, a vida se transforma em um paraíso livre de sofrimento e negatividade. Problemas percebidos como externos são na verdade projeções da nossa mente. A maneira mais eficaz de eliminar a negatividade é reconhecer que você não é a mente. Compreender isso faz com que a negatividade perca seu poder. Muitas pessoas acreditam que as situações negativas vêm de fontes externas, como pessoas ou circunstâncias, mas, na verdade, são os pensamentos sobre essas situações que criam a negatividade. Entender como a mente funciona ajuda a libertar-se dos julgamentos negativos e a usar a mente para criar a vida que deseja. A mente deve ser usada para formular pedidos, não para ser obedecida. A consciência cuida da manifestação desses pedidos. Se você visse apenas o que deseja, isso seria tudo que você experimentaria. Mas, ao manter em mente o que não deseja e lutar para eliminá-lo, você perpetua essas coisas. Abandonar o negativo e focar no positivo é essencial para uma vida feliz e positiva. A mente não é o cérebro não pensa, apenas gera atividade elétrica. A mente é composta apenas de pensamentos, e sem pensamento, não há mente. A mente não pode processar dois pensamentos ao mesmo tempo e é incapaz de multitarefa. Um pensamento, seja positivo ou negativo, ganha potência quando você acredita nele. Se você deseja felicidade, questione os pensamentos estressantes. Muitas pessoas acreditam em seus pensamentos como se fossem fatos, o que causa estresse e desafios. Pensar que os problemas vêm de fora é uma ilusão. A mente realiza tudo o que você acredita, positivo ou negativo. É crucial tornar-se consciente dos pensamentos negativos para evitar que eles se tornem padrões fixos e te limitem. Estamos como em um jogo de realidade virtual, esquecendo que estamos apenas usando um equipamento. O estresse e o sofrimento decorrem das circunstâncias do mundo virtual, mas, ao remover os óculos, percebemos que não é real. O mesmo ocorre com os pensamentos. Quando acreditamos neles, estamos imersos em uma realidade imaginária e não experimentamos o mundo como ele é. Pensamentos são ilusões, a verdade está além deles. A consciência observa e julga os pensamentos.
Os pensamentos geram sentimentos, que por sua vez geram mais pensamentos. Pensamentos tristes provocam sentimentos de tristeza, e esses sentimentos geram mais pensamentos tristes, criando uma visão melancólica da vida. A mente é a consciência envolta em limitações. Originalmente, somos ilimitados e perfeitos. É somente depois que aceitamos limitações e passamos a funcionar como a mente. Se você não programou sua mente para pensar positivamente, ela frequentemente gerará pensamentos negativos que o depreciam e limitam. Pensamentos como "eu não deveria ter feito isso" ou "foi uma decisão estúpida" são comuns. A mente está cheia de nãos: tarde demais, cedo demais, rápido demais, lento demais. Ela nunca para. A mente tende a funcionar no automático, como uma máquina que você não sabe como desligar. Muitas vezes, nem percebemos que ela está ligada. Seu conteúdo é um looping constante, semelhante à música de elevador ou à estática de fundo. A mente nos acompanha em todos os lugares, e a tentação de usá-la constantemente é forte. Ela opera como um martelo mal usado, atacando aleatoriamente tudo o que vê, sem perder a chance de julgar, rejeitar, interpretar, criar identificação, remoer ou inventar histórias. Essa mente automática também lhe dirá que há escassez na sua vida e no mundo, escassez de dinheiro, saúde, amor, tempo ou recursos, e que não há como mudar isso. Se você acreditar nisso, será a sua realidade. No entanto, sua mente também é uma ferramenta poderosa. Pensamentos positivos sobre o que você deseja podem transformar sua vida e trazer felicidade e alegria. Se você focar apenas em seus desejos, sua vida seria incrível. Muitos ficam presos ao padrão de acreditar em pensamentos negativos, mas libertar-se desse ciclo é necessário e pode ser feito com relativa facilidade. Sua consciência pode ajudá-lo a se libertar. Não acredite em pensamentos que só trazem problemas. A mente em si não é problemática. Os problemas surgem quando acreditamos em seus pensamentos negativos. Sentir-se preocupado, hesitante, ansioso, triste ou irritado é resultado de acreditar em pensamentos negativos. Esses pensamentos geram mais pensamentos semelhantes, criando uma perspectiva deprimente da vida. A mente distorce tudo para seu próprio benefício. Quando acreditamos nos pensamentos negativos, somos sugados para um filme imaginário na nossa mente e experimentamos mais estresse e sofrimento. O desespero surge da crença em pensamentos negativos. Você é responsável pelos seus sentimentos e pensamentos. Ninguém mais pode ativá-los ou pensar por você. Se você se vê como incapaz de controlar seus pensamentos, é como se abrisse uma torneira que molha sua mente e depois reclamasse que está sendo molhado. Assumir responsabilidade total pelo que acontece com você e ver que está se torturando pode levar a uma mudança de atitude e a uma vida mais feliz. Assumir a responsabilidade por nossa vida também implica não culpar nada nem ninguém, nem mesmo a si mesmo. A culpa é uma programação mental repetitiva. Seu verdadeiro eu não culpa, apenas a mente faz isso. Para se libertar do hábito de culpar e criticar, é necessário compreender que a mente é a fonte dos julgamentos negativos e parar de acreditar nesses pensamentos. Enquanto acreditar que o problema está fora de você, em outras pessoas ou circunstâncias, você permanecerá na posição de vítima, sem solução para seu sofrimento. Quando assumimos a responsabilidade pela nossa vida, evitamos que o ego e a mente desempenhem o papel de vítimas. Nenhum pensamento pode dominar aquele que o observa. Ao perceber isso, você experimenta uma sensação libertadora e evita criar uma identificação inconsciente com o pensamento. Isso quebra o ciclo de controle da mente. A consciência é quem está ciente dos seus pensamentos e emoções. A tristeza, a raiva, a preocupação e outras emoções não pertencem ao seu verdadeiro eu, mas à mente. Essas emoções parecem ser você porque você acredita que a mente é você e acredita em seus pensamentos. Como as legendas na parte inferior da tela da TV, deixe que os pensamentos passem sem foco. Se sua atenção não estiver no texto, você verá a imagem como um todo. Embora a mente surja da consciência, não é uma entidade real, apenas uma atividade mecânica, semelhante a um programa de computador. Assim como um programa de computador, a mente é previsível e opera em 3 funções principais: medir, comparar e descrever. Essas funções são repetitivas.
Qualquer pensamento que surja é a mente medindo, comparando ou descrevendo algo. A mente mede com pensamentos como: isso vai levar 2 horas ou perdi 20 quilogramas. Ela compara com pensamentos como: prefiro um Jeep a um sedã ou ela é mais inteligente do que eu. E ela descreve constantemente as coisas, como se você não pudesse vê-las. No entanto, você pode ver o que acontece na sua vida sem a necessidade de comentários da mente. A mente interpreta tudo que chega a ela, e essa interpretação é tão comum que raramente pensamos em outras formas de percepção. A mente pode renunciar a interpretar tudo, e isso pode ser a verdadeira causa do sofrimento. Muitas vezes acreditamos que são as coisas que acontecem na vida que causam sofrimento. Quando a mente está descrevendo algo, ela está contando uma história e interpretando a realidade, isso é imaginação. Muitas histórias fabricadas pela mente são sobre você, e se você acreditar nelas, elas podem causar estresse e limitar sua vida. A mente cria uma história negativa sobre você, e sua crença nela projeta essa história no mundo, fazendo com que você a experimente. A mente nos convence de que somos um corpo e uma mente, uma das suas maiores mentiras. Acreditando nisso, nossa experiência se molda a essa crença. Sentimos-nos vulneráveis, com medo do futuro ou impotentes diante das situações. A crença de que a vida termina com a morte do corpo é uma ironia, pois o verdadeiro eu, a consciência infinita, é o oposto do que a mente sugere. Se você observar, ao acordar de manhã, há inicialmente uma quietude. A seguir, a mente entra em ação com perguntas e preocupações diárias, como o que tenho que fazer hoje, ou como vou resolver esses problemas. Isso cria uma completa identificação com a história da mente. Você segue o mesmo roteiro todos os dias. Outra história que a mente cria é a do tempo. Embora o tempo seja uma ferramenta prática para coordenar nossas vidas, ele é uma ilusão, um conceito mental criado pela mente. O tempo é relativo e, em última análise, não existe. Se você tentar agarrar o tempo, ele sempre escapará. As pessoas acreditam que o tempo as acompanha, mas não conseguem tocá-lo porque ele não está realmente lá. O único momento real é o presente. Qualquer situação ou circunstância só acontece no presente. A mente está sempre no passado ou no futuro e não está consciente do momento presente. Se você parar e focar no presente, perceberá que não há pensamento. Essa é uma das razões pelas quais a mente impede que muitos de nós reconheçam quem realmente somos. A consciência só pode ser reconhecida no momento presente. Tentar encontrar o tempo fora da mente é impossível. O passado e o futuro existem apenas como pensamentos. Ninguém jamais experimentou o passado ou o futuro. Eles existem apenas na mente. Quando algo aconteceu no passado, foi no momento presente. O mesmo se aplica ao futuro. O passado e o futuro são apenas construções mentais. A única evidência que temos sobre o passado da Terra são rochas e fósseis, que são apenas estruturas minerais que examinamos no presente. O fato é que esses registros são tudo o que temos, e só podemos acessá-los agora. Quando soube pela primeira vez que o tempo não existe, minha mente tentou provar o contrário. Perguntei, por exemplo, sobre as ruínas antigas como prova de um passado. No entanto, percebi que, quando essas construções foram feitas, ocorreu no momento presente. E, ao observar uma ruína antiga, estou a vendo no presente. Qualquer pessoa que tenha visto essa construção também a viu no presente. No final, ao examinar cada pensamento que tentava provar que o tempo é real, percebi que todos eram falsos, pois só existe o momento presente. Independentemente das suas crenças, você está no momento presente, que é o único que existe e é infinito. O agora não é um momento isolado entre o passado e o futuro, mas sim o eterno presente. Ele não vem de lugar algum e não vai para lugar algum. Se você abrir a mente para a ideia de que o tempo é uma ilusão, isso pode ajudá-lo a se libertar. O futuro nunca chega, só existe o presente. No presente, você sente que não está desperdiçando a vida, não tem para onde ir e não tem obrigações a cumprir. O presente é o único momento em que as coisas acontecem, e isso não ocorre em nenhum outro lugar. O presente não está na mente, que está cheia de preocupações sobre o futuro e rumina sobre o passado.
O passado é composto por memórias, e o futuro por imaginações. Nenhum deles existe fora do reino do pensamento. A mente está frequentemente fixada no passado e no futuro, mesmo que nenhum deles exista. Essa fixação pode causar estresse e preocupação. Você pode se perguntar se está atrasado para uma reunião e se isso resultará em problemas. Em vez de aceitar esses pensamentos como verdadeiros, reconheça que são apenas histórias frágeis criadas pela mente. A mente tem o poder de contar histórias e convencer a maioria de nós de que essas histórias são verdadeiras, como a ideia de que o tempo é real, de que somos apenas corpo e mente, ou de que somos indivíduos isolados. Essas crenças moldam nossa experiência, mas são apenas ideias mentais e não a realidade. As pessoas não gostam ou desgostam de você, mas das histórias que a mente cria sobre você. Não acredite nas histórias que sua mente lhe conta se elas não são do seu desejo. Ao invés disso, observe as engrenagens da mente e não aceite qualquer história ou pensamento sobre você que não seja de perfeição e bondade, pois isso é o que você realmente é. A consciência é a chave para isso. Pensamentos e sentimentos são apenas movimentos de energia. Você, como consciência infinita, não pode ser afetado por pensamentos. Torne-se consciente dos seus pensamentos e veja-os como que realmente são, apenas pensamentos, apenas energia passando. Deixe-os seguir seu caminho sem analisá-los. Não é necessário eliminar a mente ou lutar contra ela. Isso só daria mais poder a ela. A consciência é o caminho para superar a turbulência mental. Quando você simplesmente observa seus pensamentos, sem se identificar com eles, você os vê como algo que pode escolher acreditar ou não. Quem você é não precisa de pensamentos para perceber o corpo ou o mundo ao seu redor. A consciência é o que ouve, vê e sente antes de qualquer pensamento. Seus pensamentos não têm consciência de você. Você é a consciência que está ciente deles. Quando você reflete verdadeiramente sobre o quanto se leva a sério, sua mente pode encontrar paz e você percebe que estava trabalhando demais. A vida se torna mais fácil e até divertida. As opiniões e preocupações se tornam irrelevantes, e você experimenta a vida de uma nova maneira. O hábito de acreditar nos pensamentos limita nossa capacidade de viver plenamente. Os pensamentos sobre pessoas, circunstâncias ou situações são a fonte do sofrimento, não as pessoas ou circunstâncias em si. A mente existe para pedir o que deseja, mas a consciência cuida do resto. A mente não é o cérebro não pensa os pensamentos, ele apenas os vê. A mente é composta inteiramente de pensamentos. Sem pensamento, não há mente. Muitas pessoas acreditam em seus pensamentos como se fossem fatos, o que causa estresse e desafios. Os pensamentos negativos geram sofrimento e estresse, e por isso precisamos estar atentos a eles. Quando acreditamos nos nossos pensamentos, nos vemos imersos em um filme imaginário e deixamos de perceber o mundo como ele realmente é. Os pensamentos geram sentimentos, e esses sentimentos, por sua vez, geram mais pensamentos. A mente não é o problema. Os problemas surgem quando acreditamos nos pensamentos negativos. A raiva, a tristeza, a preocupação e a ansiedade não são seu verdadeiro eu, mas sim manifestações da mente. A mente opera em 3 tipos principais de pensamento: medir, comparar e descrever. Ela nos convenceu de que somos corpo e mente, uma das suas maiores ilusões. Outra ilusão é o tempo, um conceito criado pela mente. O único momento real é o presente. Passado e futuro existem apenas como pensamentos. Você não precisa eliminar a mente. Observe seus pensamentos sem se perder neles. A consciência é o caminho para sair da turbulência mental, permitindo que você veja os pensamentos pelo que são, algo separado de você em que pode escolher acreditar ou não. É possível viver uma vida sem ser perturbado por sentimentos negativos. Quando você opera a partir da consciência, esses sentimentos não o afetarão da mesma forma. O seu verdadeiro eu é pura felicidade. Embora possa parecer difícil imaginar como acabar com os sentimentos negativos que o afetam, você descobrirá que é possível. Sentimentos negativos são destrutivos, enquanto que somos é construtivo. Através da prática dos métodos descritos neste texto, você pode superar sentimentos negativos extremos. Quando um sentimento negativo surge, ele tende a ser suave e se dissolve rapidamente.
No passado, esses sentimentos podiam ser intensos e desestabilizadores, mas a consciência sobre como você está se sentindo a cada momento pode ajudar a dissipá-los. Compreender o que realmente são os sentimentos ajuda a reduzir o poder que eles têm sobre você. Sentimentos, assim como pensamentos e sensações, são apenas movimentos de energia que vibram em diferentes frequências. Sentimentos positivos vibram em frequências mais altas, beneficiando o corpo e a vida ao redor, enquanto sentimentos negativos vibram em frequências mais baixas, prejudicando a saúde e o bem-estar. Os sentimentos surgem a partir dos pensamentos. Pensamentos felizes geram sentimentos felizes, e sentimentos felizes levam a mais pensamentos felizes. Da mesma forma, pensamentos negativos geram sentimentos negativos. Quando pensamentos e sentimentos negativos dominam, é provável que você experimente uma série de eventos negativos durante o dia. No entanto, quando você se sente bem, coisas boas tendem a acontecer em sequência. Sentimentos positivos não exigem esforço, pois são a nossa verdadeira natureza. Quando você está se sentindo bem, sente-se leve e com energia. Sentir-se bem não significa estar excessivamente animado, mas sim relaxado e em paz, como ao final de um bom dia, depois de um descanso ou após uma boa refeição. Sentir-se bem é a sua natureza verdadeira, e ao se libertar dos sentimentos negativos, você experimenta essa verdadeira sensação de bem-estar. Sentimentos positivos vêm da aceitação do que está acontecendo na vida. Eles surgem quando você diz sim para o que está ao seu redor. Já os sentimentos negativos vêm da resistência ao que está acontecendo, como quando você diz não a uma situação ou evento. A resistência produz sentimentos negativos, e ao resistir a eles, você acaba se sentindo ainda pior, drenando sua energia e afetando seu bem-estar. Sentimentos positivos ocorrem naturalmente na ausência de sentimentos negativos. Você não precisa fazer esforço para tê-los. Apenas deixe os sentimentos ruins de lado e você se sentirá verdadeiramente feliz. O amor e os sentimentos positivos são naturais e não exigem esforço, enquanto sentimentos negativos requerem uma grande quantidade de energia para serem sustentados, resultando em exaustão e desgaste emocional. Quando você se conecta com sua verdadeira natureza, a paz e a alegria se manifestam sem esforço. Grande parte da carga emocional que você carrega atualmente surgiu a partir de sentimentos rechaçados. Desde a infância, reprimimos, sem perceber, inúmeros sentimentos negativos que acabam armazenados na mente subconsciente. Esses sentimentos reprimidos permanecem no subconsciente, drenando nossa energia e afetando negativamente a nossa saúde e outros aspectos da vida. A raiva que você sente em momentos de irritação é a mesma raiva que foi reprimida anteriormente. Além disso, sentimentos negativos reprimidos vêm acompanhados de pensamentos negativos associados, que continuam a afetar sua vida e impedir que você perceba seu verdadeiro eu. Bebês e crianças pequenas não reprimem suas emoções da mesma forma que os adultos, pois estão em sintonia com a verdadeira natureza da consciência e lidam com suas emoções de maneira natural. É por isso que você observa bebês passando de lágrimas a sorrisos e risadas rapidamente. Eles não resistem às emoções. Nós, como adultos, desenvolvemos o hábito de reprimir emoções, tornando-se uma prática quase automática. Muitas vezes, não percebemos que estamos reprimindo nossas reações emocionais até que os sinais de estresse, como tensão nos ombros, desconforto estomacal ou explosões emocionais, se manifestem. Quando você enfrenta uma experiência negativa e não permite que o sentimento vá embora completamente, ele acaba sendo reprimido. Mesmo que você ache que resolveu uma situação, se não deixar o sentimento negativo de lado, ele permanece reprimido no subconsciente. A expressão de sentimentos negativos pode apenas aliviar uma parte da pressão interna, mas o restante continua reprimido. Desabafar ou expressar emoções negativas não resolve o problema. Pode, na verdade, intensificar a emoção reprimida. Às vezes, também reprimimos intencionalmente os sentimentos ruins, empurrando-os para o subconsciente. Isso ocorre quando evitamos lidar com emoções desconfortáveis como dor, tristeza ou raiva. Reprimir emoções é como manter uma tampa sobre elas, negando sua existência. Em grande parte, reprimimos nossas emoções ao evitar enfrentá-las. Quando você experimenta uma decepção com alguém,
esse sentimento permanece reprimido e a pressão emocional aumenta até que encontre uma forma de se liberar. A decepção reprimida pode fazer com que você encontre novas situações ou pessoas que o desapontem, permitindo que parte da energia acumulada seja liberada. Isso se aplica a todos os sentimentos negativos que você já reprimiu. Se você já se sentiu incomodado, isso indica que o incômodo foi reprimido. Todos os sentimentos negativos que você experimenta estão ligados a emoções reprimidas. A mente frequentemente projeta culpa em eventos ou pessoas externas, fazendo você acreditar que são essas causas que provocam seus sentimentos negativos. Na verdade, os sentimentos reprimidos buscam uma válvula de escape e usam esses eventos como justificativas. Esse mecanismo de deslocamento faz com que você se sinta como se fosse o resultado de fatores externos, enquanto, na realidade, a origem está dentro de você. Se um sentimento negativo como a raiva domina você rapidamente, é provável que haja uma grande quantidade de raiva reprimida acumulada ao longo dos anos. Essa raiva pode ser mal direcionada para os outros ou para situações externas, quando, na verdade, é o resultado da raiva reprimida interna. A verdadeira origem do estresse é interna, não externa. A forma como reagimos às situações é influenciada pelas emoções reprimidas que carregamos. Quando um sentimento negativo aparece, lembre-se de que ele está em você e não é causado por algo externo. Os sentimentos negativos surgem de sua própria reação interna, não das pessoas ou circunstâncias ao seu redor. A verdadeira fonte de seus sentimentos negativos está dentro de você. Sentimentos negativos ganham mais energia quando você se identifica com eles. Em vez de dizer estou triste, você deve perceber que neste momento, um sentimento de tristeza está fluindo em mim. Ao reconhecer isso, você se distancia do sentimento e evita se definir por ele. Não se deixe diminuir por um sentimento. Você é a consciência que observa e mantém a integridade do universo. Quando um sentimento negativo surge, não se identifique com ele. Em vez disso, observe-o como um fenômeno temporário. Não permita que um sentimento defina quem você é. Você continua sendo a consciência que está ciente do sentimento, e não o sentimento em si. Permita que o sentimento passe sem se agarrar a ele. Lembre-se de que as mudanças externas não trarão a verdadeira felicidade. A mudança deve ocorrer internamente. Em vez de esperar que as circunstâncias ou as pessoas mudem, compreenda que a responsabilidade de mudar seu estado emocional é sua. Você tem o poder de parar de causar estresse e tristeza a si mesmo. Quando estiver pronto para enfrentar e liberar os sentimentos negativos, encontrará uma solução para a sua infelicidade. Quando você se liberta de todos os sentimentos negativos, o que resta é a consciência infinita que você realmente é. Sua vida se transforma em algo extraordinário. Os pensamentos geram sentimentos, e o tipo de pensamento que você tem influencia diretamente o tipo de sentimento que você experimenta. O que você sente internamente reflete o que vivencia externamente. Sentir-se bem é a sua verdadeira essência. Naturalmente, você sempre se sente bem quando está livre de sentimentos negativos. Sentimentos positivos e bons surgem quando você aceita o que está acontecendo na sua vida. Já os sentimentos negativos são o resultado de rejeitar ou resistir a essas experiências. Os sentimentos positivos surgem sem esforço, pois estão alinhados com a nossa verdadeira natureza. Em contraste, sentimentos negativos exigem um grande esforço para serem mantidos. Desde a infância, reprimimos inconscientemente muitos sentimentos ruins que acabam armazenados em nossa mente subconsciente. Quando vivenciamos uma experiência negativa, a menos que deixemos esses sentimentos irem completamente, eles permanecem reprimidos dentro de nós. Desabafar ou expressar esses sentimentos não resolve o problema. Isso apenas fortalece a emoção reprimida, pois até sentimentos expressos podem ser reprimidos. Esses sentimentos reprimidos precisam encontrar uma forma de liberar a pressão acumulada no corpo, o que pode ocorrer através de pessoas, situações ou circunstâncias que provocam uma liberação parcial da energia acumulada. Sempre que um sentimento negativo dominar você, lembre-se de que ele está sendo experimentado porque já está dentro de você, e não devido a algo externo. Sentimentos negativos ganham mais força quando acreditamos ser o sentimento em si. Observe que os sentimentos surgem e desaparecem, e você, como consciência,
Está ciente tanto de seu surgimento quanto de seu desaparecimento. Mudar como você se sente é um processo interno e não depende de mudanças externas em pessoas ou circunstâncias. Mudar seu estado emocional é um trabalho interno, e não algo que possa ser resolvido pela alteração do ambiente externo. A única coisa que separa você de sua verdadeira natureza é um pensamento ou sentimento. Se você não está feliz, isso indica que há um sentimento negativo que está bloqueando sua felicidade natural. Este texto apresenta práticas que podem ajudá-lo a eliminar os sentimentos negativos que o mantêm preso em ciclos prejudiciais. Uma vez que você se livre desses sentimentos, experimentará uma vida de pura alegria e felicidade, a mais extraordinária que já conheceu. O primeiro passo é reconhecer os sentimentos negativos dos quais você não está consciente. Muitas pessoas possuem sentimentos negativos que não reconhecem. Elas podem estar deprimidas sem perceber. Só ao experimentar alegria é que muitas pessoas entendem o quanto estavam deprimidas. Comece por se tornar consciente de quais sentimentos negativos você está enfrentando, como melancolia, tristeza, raiva, culpa ou qualquer outra forma de desconforto emocional. Identifique esses sentimentos, mesmo que não saiba exatamente qual é, porque qualquer sentimento que não seja feliz é negativo e está impedindo que você viva em estado de felicidade constante. Apenas tome consciência do sentimento negativo sem resistir ou tentar mudá-lo. Ao parar de resistir, você permite que a energia do sentimento se libere e o sentimento possa desaparecer. Resistir aos sentimentos negativos só garante que eles se manifestem mais vezes. A resistência fortalece a persistência do sentimento, enquanto a eliminação da resistência faz com que ele passe rapidamente. Ao permitir que um sentimento negativo esteja presente sem tentar mudá-lo ou afastá-lo, você facilita sua dissipação. A resistência é uma das principais razões pelas quais retemos emoções negativas. A energia de um sentimento negativo se dissolve naturalmente quando você permite que o sentimento esteja presente. Esse é um processo automático. Basta estar consciente do sentimento e permitir sua presença sem tentar controlá-lo ou eliminá-lo. Quando você permite que o sentimento esteja presente, a energia se dissipa rapidamente, levando embora uma grande parte da energia retida. Não tenha medo dos sentimentos. Permita que eles se manifestem e se libertem. Quando você permite que um sentimento seja exatamente como é, sem suprimi-lo ou resistir, começa a liberar sentimentos reprimidos. Mesmo uma intensa raiva pode perder força rapidamente se você permanecer consciente dela, sem oferecer resistência. Identificar-se fortemente com emoções negativas pode drenar sua energia rapidamente. No entanto, ao permanecer presente e desacostumar-se de se identificar com essas emoções, você pode recuperar sua energia e melhorar sua experiência de vida. As práticas apresentadas aqui são eficazes para liberar sentimentos negativos acumulados ao longo da vida. Ao se livrar desses sentimentos, você não será mais afetado por eles da mesma forma. Sua saúde, finanças, relacionamentos e todos os aspectos da sua vida melhorarão. Com a remoção dos sentimentos negativos, não haverá mais barreiras entre você e a felicidade. A consciência infinita permitirá que tudo o que você deseja venha até você sem esforço, proporcionando a experiência de existir como ser humano e como ser infinito. O conceito de acolhimento é uma prática poderosa para liberar sentimentos negativos. Acolher é aceitar um sentimento, permitindo que ele se dissolva em vez de resistir. A resistência mantém o sentimento, enquanto o acolhimento o dissolve. Quando você acolhe um sentimento negativo, está permitindo que ele se dissolva e retorne à sua origem. Você, a consciência. O acolhimento é a interrupção da resistência, não uma ação ativa. Ao acolher um sentimento, você entra em contato com seu poder infinito para dissolvê-lo. Seus desafios e dores são oportunidades para crescimento e cura. Ao enfrentar e acolher seus sentimentos negativos, você permite que eles se libertem e se dissolvam, trazendo alívio e paz para sua vida. Minha mestra é uma fonte de inspiração. A compreensão de que liberar um sentimento negativo pode dissipar muitos outros pensamentos negativos é verdadeiramente transformadora. Ao dissolver sentimentos negativos, você elimina dúvidas, autodepreciação, a necessidade de aprovação alheia, insegurança e outros pensamentos que impedem uma vida plena e feliz. A cada sentimento negativo liberado,
sua vida ganha um novo impulso. Gostaria de compartilhar uma prática essencial ensinada pela minha mestra que transformou minha vida e que utilizo diariamente. Trata-se de uma combinação simples, mas poderosa, das duas práticas mais importantes deste livro: acolher e manter-se na consciência. Minha mestra explica que, ao permanecer na consciência, o corpo age como um mecanismo automático de autolimpeza. Isso significa que, ao manter-se na consciência e descansar nela, a energia de cada emoção negativa é automaticamente liberada do seu corpo. Em alguns casos, você pode até sentir essa energia se desprendendo ao redor do peito. Passo 1. Acolha qualquer coisa negativa. Abra seu coração e receba reações, sentimentos negativos, sensações e pensamentos negativos no momento em que eles surgirem. Passo 2. Continue a ser consciência. Mantenha sua atenção ampla, como a lente grande angular de uma câmera, para não focar em um único detalhe. Como a consciência é naturalmente acolhedora, com o tempo, você perceberá que essas duas etapas se fundem em uma só. A consciência se torna imediatamente presente quando você acolhe. Desde que adotei essa prática, percebi que emoções e reações negativas se tornaram mais fracas e se dissipam rapidamente. Cheguei ao ponto de apreciar a manifestação de uma emoção negativa, pois isso me lembra de acolhê-la e de manter-me na consciência, e me sinto bem quando ela se dissipa. Uso a mesma prática para lidar com situações negativas. Abro minha atenção e coração, acolho o sentimento negativo sobre a situação e continuo a ser consciência da melhor forma possível. Amar a consciência é uma forma valiosa de manter-se consciente. Notei que a situação negativa muda rapidamente, pois a resistência é o que mantém a negatividade. Na presença da consciência, todo sofrimento desaparece. Em suas experiências, Jean Freiger ilustra o poder do acolhimento e da consciência. Ele enfrentou uma situação estressante com incêndios florestais ameaçando sua comunidade. Mesmo tendo que deixar sua casa, sentiu paz e tranquilidade. Sua calma não se deveu ao apego ou ao medo do resultado, mas à certeza de que qualquer mudança seria para melhor. O incêndio continuou fora de controle, mas sua casa permaneceu intacta. Jean acredita que essa paz diante da situação se deve à prática de acolhimento que havia adotado anteriormente. Jean percebeu que o desespero surge da resistência aos fatos ou da fixação no passado ou no futuro. Ele comparou o sofrimento à sensação de bater repetidamente com um martelo no próprio queixo e, de repente, o martelo cair. A felicidade é seu estado natural. Se você não está feliz agora, é porque um sentimento negativo está impedindo a felicidade. Reconheça o sentimento negativo sem resistir, sem expressar ou julgar, e você verá que é apenas um sentimento. A energia por trás desse sentimento será liberada naturalmente quando você permitir que ele esteja presente. O acolhimento é uma prática que elimina sentimentos negativos. Em vez de resistir, acolha o sentimento negativo dizendo: "Você é bem-vindo aqui." No início, pode ser útil abrir a atenção e os braços, e conscientemente abrir o coração. A prática de acolhimento se aplica a qualquer coisa que cause mal-estar. Pensamentos, histórias, sentimentos, sensações, memórias dolorosas e crenças limitantes. Quando você permite que um sentimento negativo esteja presente sem suprimi-lo, ele perde a força sobre você. Todo sentimento negativo serve para guiá-lo de volta ao seu eu verdadeiro, alertando sobre crenças enganosas. Portanto, acolha esses sentimentos e viva sua vida como a magnífica consciência que você é. Uma emoção negativa aparece quando você está pronto para se libertar dela. Ao liberar sentimentos negativos associados a crenças fortes, você enfraquece as circunstâncias que os envolvem. Acolher um sentimento evocado por uma memória também libera todos os pensamentos relacionados. A leveza e a felicidade que você sente ao liberar sentimentos associados a memórias dolorosas são indescritíveis. Super prática. Acolha qualquer coisa negativa. Continue a ser consciência. Amar a consciência é uma forma de continuar a ser consciência. A conclusão é clara: o sofrimento é opcional. Quando vivemos como nosso verdadeiro eu, a consciência, nunca sofremos. O sofrimento é causado pela crença em pensamentos negativos e é autoimposto. Se resistirmos ao que acontece, nos agarramos à situação e continuamos a sofrer.
Pergunte a si mesmo: sou aquele que sofre ou aquele que está consciente do sofrimento? A verdade é que você é quem está consciente do sofrimento, não quem sofre. A crença fundamental que causa todo o sofrimento é a ideia de que somos pessoas isoladas. Problemas só existem na mente humana. Eles não são reais, são fruto da imaginação. Para viver sem problemas, em vez de acreditar na mente, use o poder da consciência para observar a mente. Quando desviamos nossa atenção de um problema, ele desaparece porque a energia foi removida. Ao desviar a atenção de todos os problemas, você pode usar a mente para criar o que deseja, concentrando-a apenas no que você quer. Quando você se concentra em um problema, está energizando e ele cresce. Tentar resolver um problema significa que você está dando atenção a ele. A única maneira de corrigir um problema é abrir mão dele. Não olhe para o problema. Olhe para o que você deseja. Ao desviar sua atenção de todos os problemas, você pode usar sua mente para criar o que deseja. Use a consciência para observar pensamentos e histórias negativas, dissolvendo-os. Assim, você estará livre de problemas e sofrimento, experimentando a verdadeira alegria e felicidade que vem da consciência que você é. Se você chegou até aqui, comente: eu estou consciente. Se você ainda não participou das 5 aulas gratuitas, as 5 barreiras que impedem sua prosperidade, acesse o link abaixo deste vídeo. Após fazer a inscrição, em breve você receberá acesso gratuitamente a um curso com acesso a 5 aulas. Gratidão!